Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Esse é o texto do tema dessa festividade nesta noite. E nós vamos falar algumas coisas aqui, depois vamos para outros textos, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 14, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que chamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Você vai sentar, mas dando uma linda salva de palmas ao Senhor. Pode misturar essas palmas com glória a Deus, pode misturar com aleluia, pode louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louva a Deus por poder ser honrado com o convite, né, de nesta noite poder trazer a palavra nesse dia de tanta alegria da igreja, 4 anos, né? Nós lá na Brasilândia estamos fazendo 2 anos, estamos na metade do caminho, pastor. Ainda tem muita lenha para queimar, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém? E já estive aqui numa outra ocasião, ministrei uma palavra e a pastora Cida não estava, né? Então a gente até teve aí bastante se comunicamos algumas vezes. O Jefferson foi lá para a nossa igreja 7 semanas, né, que a gente fez a campanha lá, ele esteve conosco, e hoje nós tivemos aqui o prazer, né, de estar conhecendo a pastora pessoalmente. Que Deus possa abençoar, que Deus possa abençoar essa igreja, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus e estamos em marcha. Amém? Glória a Jesus. Aqui, irmãos, nessa palavra, quando já foi dito muitas coisas sobre esse texto, sobre essa situação em que Moisés estava conduzindo o povo a um êxodo de um mundo de escravidão. Moisés estava resgatando, tirando o povo das mãos de um rei opressor, de um rei que oprimia o povo de Deus. E nós vemos tantos homens de Deus interpretando essa figura de Faraó como sendo uma figura do próprio Satanás, do próprio inimigo, onde a Bíblia diz que ele se intitulava como um Deus, ele era como se fosse uma teofania, ele era uma divindade, esse Faraó. Então o povo adorava, faziam estátuas, esfinges, e ali era o berço de toda a magia, de todos os segredos do ocultismo, né? E o pastor Edinho até citou aqui, né, no versículo 2, temos também no versículo 9, quando ele fala que o povo parou de frente com um lugar chamado Baal-Zephon. Né? Essa palavra Baal no hebraico significa Senhor, né? Senhor com letra minúscula, mas nos estudos que fazemos sobre essas coisas ocultas, essas práticas de satanismo, eles consideram essa palavra não como uma palavra que simbolizava a palavra Senhor, mas eles consideram como uma sigla dos 4 príncipes das trevas, que é Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Esses 4 príncipes das trevas com letra minúscula, príncipes entre aspas, porque o verdadeiro príncipe se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós vemos lá na armadura de Deus falando que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas com os príncipes das potestades, né, desse mundo tenebroso, essa palavra príncipe é a palavra cosmocrator, significa que é um poder que está atrelado ao cosmo, a uma situação, a uma dimensão criada por Deus. Mas quando nós vamos em Apocalipse capítulo 1 versículo 18, que nós tivemos lá o Senhor chamando de Jesus como Todo-Poderoso, a palavra é Pantocrator. Isso significa que Ele é o Todo-Poderoso. Os príncipes dessa terra, eles podem sim exercer influência sobre o mundo, mas o nosso príncipe se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele é o Todo-Poderoso. Esses príncipes das trevas não puderam reter ali a mão de Deus sobre o povo, porque o povo clamou a Moisés. Agora Faraó vem, não tem saída, não tem para onde ir, o mar está ali, o que faremos?
Senhor. E Deus fala: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma profundidade muito grande nesta palavra, quando nós vemos Deus falando para o povo marchar. Porque o que é uma marcha, né? A marcha, ela é um modo organizado e constante de um ritmo disciplinado de andar. Então nós encontramos essa palavra marcha sempre na questão dos exércitos, né? As tropas, elas estão ali marchando, elas estão ali caminhando naquela situação uniforme. Isso nos traz grandes ensinamentos nessa noite, quando nós falamos de marchar. Por que o povo falou, diga ao povo que marche, não diga ao povo que ande, ou diga ao povo que corra, ou diga ao povo que espere? Ele falou, diga ao povo que marche, porque nessa palavra, nessa atitude de marchar, fala muitas coisas para nós dessa noite. Primeiro, que a marcha é a parte básica de um treinamento militar da maioria dos países. Quando um soldado ele entra para o exército, nunca servi o exército, não sei se aqui alguém teve essa oportunidade de servir ao exército, mas o que nós ouvimos é que quando o soldado ele entra para o exército, a primeira coisa que ele aprende é marchar. Ele aprende a ter a disciplina de caminhar conforme o comando do seu superior. Ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter uma postura adequada, ele tem que ter uma marcha constante, ele não pode dar o passo à frente dos seus companheiros e nem atrás dos seus companheiros. Isso nos fala que Deus, ele vê a sua igreja como uma unidade, ele vê o seu povo como um corpo que marcha sobre essa terra diante do comando do general dos exércitos, que se chama Jesus Cristo. Coisa linda, irmãos, é marchar para o Senhor, é aprender a marchar, porque aprender a marchar é aprender a obedecer. Como nós vamos andar diante das situações dessa terra? Ali Israel estava com um problema, ali Israel não tinha para onde fugir, ali Israel tinha o seu inimigo no seu encalço, mas quando Deus fala, você vai marchar, Ele está dizendo, eu tenho um caminho no meio do mar, eu tenho um caminho, eu que dou a ordem para você marchar, o comando vem do Senhor, o caminho é o Senhor que estabelece. O soldado não marcha aleatoriamente, eu vou para a direita agora, não, eu vou para a esquerda. A voz vem do comandante dizendo, meia volta vou ver, não é assim que eles falam? Meia volta vou ver à direita, e ali eles obedecem aquela voz do comando, e é uma coisa linda de se ver, né, nos desfiles que a gente vê, dias da bandeira, dias dessas comemorações, a gente vê na televisão, aquela marcha assim, é um sincronismo tão perfeito, que requer disciplina. Então, irmãos, quando nós falamos de marcha, isso está diretamente ligado à nossa disciplina cristã. Isso significa que o crente, ele nasceu na igreja de Cristo, ele nasceu no povo de Deus para poder estabelecer uma marcha diante das adversidades dessa terra. Ele está debaixo do comando e ele não pode ficar parado. Muitas vezes nós nos encontramos em situação de paralisia. Muitas vezes nós paramos, nós queremos ver o que vai acontecer. Mas quando o Senhor nos diz, por que você está clamando a mim? Tem coisas, irmãos, que não precisa nem clamar. Tem coisas que não precisa nem orar. Tem coisas que nós já temos as respostas da palavra de Deus e nós precisamos marchar com disciplina, com coragem, para poder fazer a vontade de Deus. Irmãos, nada é mais importante em uma marcha do que a necessidade de se manter na posição que o Senhor te colocou. Quando você entra para o exército, você não vai entrar na posição que você quer. Você, não, general, eu quero ficar na frente. Não, eu quero pegar esse tipo de arma. Não, eu quero pegar o outro tipo de arma. Aí tem uns menos corajosos. Não, eu quero ficar com a bagagem. Quando na verdade é o Senhor que nos alista para essa guerra, é o Senhor que nos posiciona, o Senhor tem um lugar nas fileiras para mim e para você, irmão, e o teu lugar não vai ser ocupado pelo teu vizinho,
o teu lugar será ocupado por você, porque Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo. Deus escolheu você para ser um valente de Deus, para ser um soldado de Cristo, para ser um corajoso que não olha para trás, aquele que lança a mão no arado, não olha para trás, ele vai em frente, não tem medo do adversário, não tem medo que possa nos fazer um inimigo, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu me lembro daquela passagem de Eliseu, quando Eliseu chega em uma determinada cidade e os inimigos cercam aquela cidade, e aquele moço que era ali o secretário de Eliseu, ele olha e ele fica assustado com a quantidade enorme de adversários. Ele vê ali que o exército inimigo tinha cercado a casa, e ali ele clama para o homem de Deus e diz: nós vamos perecer, ou você não está vendo? E aí o homem de Deus fala com Deus e diz: abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando aquele homem olha e os olhos espirituais dele é aberto, ele vê os carros e as carruagens de fogo, ele vê os exércitos celestiais, ele vê que mais são os que estão com eles do que os que estão com os inimigos. E ali Deus cega todo aquele exército inimigo, deixa eles cegos, irmãos, deixam eles confundidos, e eles são conduzidos até o rei de Israel, e ali Deus dá a vitória para aquele povo. Não importa o tamanho do seu adversário, não importa a quantidade. Ah, pastor, é que você não sabe quantos têm se levantado contra mim. Irmãos, muitos têm se levantado contra a igreja do Senhor, mas o Senhor estabeleceu nesta terra uma igreja vitoriosa, porque Ele determina o fim desde o princípio. Ele já determinou a vitória do povo de Deus. Nós somos o único exército que já possui a vitória antes de guerrear. A vitória é garantida, mas nós precisamos ser participantes desta guerra. Existe uma guerra, diga ao povo que marche. Existe uma marcha que precisa ser realizada. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim, 2 Timóteo 2, versículo 3: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa terra, dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler mais uma vez. Tu, pois, sofre as aflições como que um bom soldado. É como um soldado mais ou menos? Não. É como um soldado ruim? Não. É como um bom soldado. E sofre essas aflições como um bom soldado de Cristo, porque ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, com um propósito, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para a guerra foi Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o tema dessa mensagem essa noite é a marcha do bom soldado de Cristo. A marcha do bom soldado de Cristo. O soldado está passando, o Senhor Jesus está passando em revista aqui para encontrar os soldados. Existe algum bom soldado aí nesta igreja? Se você é um bom soldado de Cristo, você pode levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor com as suas palmas. Você pode adorar ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu sou um bom soldado, que eu aceito este alistamento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, existe uma guerra, mas eu queria que você soubesse que não é uma guerra de Deus contra o diabo. Não é uma guerra de Deus contra o diabo. Nós encontramos alguns textos bíblicos, como lá no Apocalipse, quando fala que houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos guerreavam contra
dragão e os seus anjos, e esses não puderam subsistir mais no seu lugar. Miguel e os seus anjos, pelo que eu sei, Miguel é um arcanjo lá, é o capitão do exército de Deus, mas ali nós não vemos Deus guerreando contra o diabo. Nós encontramos lá no Apocalipse mesmo, quando Satanás, ele é preso por 1000 anos, fazendo referência também ao milênio de Cristo, e a Bíblia diz que um anjo, irmãos, um anjo com uma enorme cadeia em mãos, aprisionou Satanás por 1000 anos, um anjo. A luta não é de Deus contra o diabo, irmãos. Por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, com o sopro da sua boca, Ele aniquilará o perverso. É o sopro da boca, irmão. Porque às vezes a gente vê, tem até uma imagem na internet que eu fico horrorizado. A gente vê lá uma imagem na internet de Jesus tirando o braço de ferro com o diabo, assim, não sei se você já viu, né? Você colocar lá no Google, você vai encontrar essa imagem, tipo Jesus tirando o braço de ferro. Irmão, o sopro da boca do nosso rei aniquilará todos os demônios, aniquilará o perverso, o príncipe das trevas, Satanás, Faraó. Deus é o Todo-Poderoso. Então por que essa guerra, irmãos? Porque Deus quer que eu e você sejamos conquistadores do reino de Deus. Eu e você precisamos marchar sobre essa terra com a missão de ganhar vidas para Jesus, com a missão de levar liberdade aos presos, com a missão de pregoar as boas novas do Evangelho de Jesus. É uma missão que Deus não deu para os seus anjos. Os anjos, eles ficariam honrados de poder pregar o Evangelho nessa terra, mas Deus falou: não, é a minha igreja gloriosa, é o meu povo, é o meu corpo sobre essa terra que vai marchar em direção à vitória, e Satanás não vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você já viu alguém atacando com porta, irmão? A arma do diabo, não, a minha arma é uma porta, eu vou guerrear com uma porta. Não, irmão, o que Deus está falando é que eu e você, igreja de Jesus, nós vamos adentrar no inferno, nós vamos meter a porta, vamos meter o pé na porta do inferno e resgatar as vidas que estão presas, as vidas que estão cativas por Satanás, e vamos resgatar. As portas do inferno não prevalecerão. A guerra, irmãos, é pelas vidas, a guerra é pelas almas, porque o diabo sabe que ele não tem poder contra Deus, ele sabe que ele não pode, nem contra um anjo, um anjo que foi liberado lá, prendeu ele por 1000 anos, lá no Apocalipse vai acontecer isso. E o que ele quer? Ele quer levar a criação de Deus, a coroa da criação de Deus, aqueles que se levantam como servos de Deus, é esses que o diabo está querendo desviar, está querendo arrancar da igreja, está querendo oprimir, está querendo roubar, arrancar ele das mãos do Senhor, porque ele sabe que quando o diabo te atinge, ele atinge aquele que te ama, ele faz sofrer aquele que te ama, porque aquele que te ama, ele morreu no seu lugar, ele te resgatou da sua vã maneira de viver. Mas, irmãos, existe algumas armas que nós precisamos adquirir nesta guerra. A palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. E nós precisamos nos apropriar de algumas armas. Você pode me dizer que a principal arma é o nome de Jesus. Eu vou falar amém, glória a Jesus. Você tem que ir em nome do Senhor dos Exércitos, como Davi diante daquele gigante. Você vai me dizer: não, pastor, a maior arma é o sangue de Jesus. Sim, o sangue que nos cobre, que nos purifica. O sangue de Jesus tem poder. Você pode me dizer: não, a arma que nós precisamos ter é a oração. Amém, glória a Deus. Quando nós oramos, o inimigo ele fica preocupado, viu, irmãos? Se você está passando dificuldades, começa a orar, que você vai ver que o diabo ele fica endemoniado. Eu não sei nem se isso dá, irmã pastora. Não sei se seria certo dizer que o diabo fica endemoniado, mas ele fica perturbado com a tua vida, porque enquanto você está orando, as coisas estão acontecendo,
porque você tem voz profética, você tem palavra de ordem no mundo espiritual, e quando você falar Satanás, você vai bater em retirada. Ele tem que obedecer, porque você tem o nome de Jesus na tua boca. Mas eu quero hoje aqui apresentar 3 armas que a igreja precisa se tomar posse, que a igreja precisa se esforçar, que a igreja precisa se disciplinar e estar com essas armas continuamente na sua vida, na sua jornada, na sua marcha. Essa primeira arma é uma marcha rumo ao arrependimento. Marchar rumo ao arrependimento, irmãos, é você ter a disciplina de entender que o pecado jaz à porta e cabe a você e a mim resisti-lo, cabe a você e a mim vencê-lo, mas muitas vezes nós não vencemos o pecado. Muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós deixamos levar, nós somos seduzidos, porque o pecado, ele não é amargo, irmãos. O pecado é sedutor. Então nós precisamos entender a questão do arrependimento. Primeiro que Jesus, Ele nos chama para o arrependimento. Você não precisa abrir para não perdermos tempo, mas eu vou citar aqui alguns textos. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: palavras do Senhor Jesus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Existe um chamado de Jesus para a igreja se arrepender. Uma igreja que se arrepende, irmãos, é uma igreja que está no centro da vontade de Deus. Uma igreja que pratica o arrependimento é reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que somos miseráveis, como o apóstolo Paulo, que subiu ao 3º céu, o apóstolo Paulo, que era doutor da lei, o apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. Este homem de Deus, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para essa morte, esse corpo que me leva, mas graças a Jesus, graças a Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Somos pecadores, mas não somos escravos do pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. Puxa vida, errei, fiz besteira, Senhor me perdoa. Senhor, eu preciso do teu perdão. Você sabe, irmãos, aqui Jesus, ele falou que misericórdia quero. Essa foi a expressão, não quero sacrifícios, mas misericórdia quero. Sabe o que significa a palavra misericórdia, irmãos? A palavra misericórdia, ela tem uma raiz no latim que significa, que é a junção de 2 palavras: a palavra miseris e a palavra cardio. Miseris significa miséria e a palavra cardio significa o quê? Coração. Misericórdia é o coração voltado ao miserável. Nós somos os miseráveis pecadores, mas somos pecadores arrependidos, que amam e glorificam o nome do Senhor. Precisamos ter essa arma em nossas mãos, porque quando o diabo vier te acusar, você é um pecador, você vai dizer: eu sou um pecador sim, mas eu sou um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque eu tenho um sumo sacerdote que conhece as minhas fraquezas e intercede por mim. Ele conhece a minha estrutura e o seu sangue vertido na cruz me purifica de todo o pecado. O arrependimento, irmãos, é uma mudança de mente. Arrependimento não está ligado a sentimentos. As pessoas às vezes acham que a pessoa precisa sentir para abandonar o pecado. Não é assim que funciona. Não é uma questão de sentimentos, é uma questão de metanoia, é uma questão de mudança de mente. O que é o arrependimento? O arrependimento é você estar na prática do pecado, é você achar que aquilo não tem problema, é você achar que você não está fazendo mal para ninguém, e de repente você enxerga que aquilo não agrada o seu Senhor. É você enxergar que aquele que te alistou para a guerra, ele não aprova determinadas atitudes.
aí você muda a sua mente. Você fala: eu não vou mais. Ah, mas pastor, aí depois eu vou cair, irmãos, aí vai ser um acidente. Você continua lutando contra o pecado que te rodeia. O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Aleluia. O que Jesus falou para aquela mulher, para aqueles homens que acusavam aquela mulher adúltera? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Nós precisamos reconhecer, porque pecado não é só adultério, irmão. Pecado não é só prostituição. Pecado não é só roubo. Pecado muitas vezes está aí nos seus pensamentos. Pecado às vezes está aí nas suas motivações. Pecado às vezes está no teu trato, às vezes com uma pessoa, com um filho, com uma esposa, com um marido. Às vezes o pecado está por você não aceitar a palavra de Deus. Às vezes o pecado está por você não fazer aquilo que você precisa fazer. A Bíblia diz, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O arrependimento, irmãos, essa mudança de mente, essa transformação interior nos condiciona a estar aptos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que você deseja, irmão? Estar no centro da vontade de Deus? É isso que você deseja? Então você precisa marchar rumo ao arrependimento. É uma marcha de disciplina. Errei, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso ser transformado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Os pecados são apagados pelo sangue de Jesus, amém? É assim que a Bíblia nos diz. Mas você sabia que o arrependimento também apaga pecados? Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Não dá para falar de cristianismo sem arrependimento, irmãos. Às vezes nós temos hábitos impuros, hábitos impróprios. Como eu disse, às vezes não é prostituição não, irmãos. Às vezes são hábitos que Deus não está aprovando, e nós insistimos naquilo, não encontramos o arrependimento. A Bíblia diz que Esaú, com lágrimas, buscou arrependimento e não encontrou. Já pensou uma coisa dessa? Buscar arrependimento e não encontrar? Isso é uma disciplina, isso é uma marcha que eu e você, como igreja de Cristo, para ser um bom soldado de Jesus Cristo, precisamos cumprir, precisamos tomar posse dessa arma, precisamos ter a disciplina de ser arrependidos continuamente. Amém, irmãos? Por que a palavra do Senhor diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você não consegue se arrepender daquilo que o Espírito Santo está te mostrando, irmãos, você está endurecendo o seu coração. E como você vai ser perdoado se você nem reconhece que errou? Se você nem reconhece que é um pecador? O Espírito Santo vai te mostrar aquilo que não agrada o seu general. Amém? Glória a Deus. Qual é a segunda marcha que precisamos em disciplina buscar? A devoção. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Irmãos, a palavra devoção, ela significa observância de práticas religiosas e piedosas, mas também significa veneração especial. Essa palavra devoção significa veneração. Quando nós
nos posicionamos como verdadeiros adoradores. Nós temos essa prática do que? De venerar ao nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, não há tempo a perder. Isaías capítulo 55, versículo 6, a palavra diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Existe uma possibilidade, irmãos, de nós encontrarmos o Senhor, de nós invocarmos o seu nome, de nós buscarmos a sua presença. Quando falamos de devoção, irmãos, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós precisamos o quê? Nos disciplinar para venerar aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Deus, aquele que é o nosso amado, aquele que nós entregamos a Ele o perfeito louvor. O perfeito louvor, ele vai fluir de um coração arrependido, mas de um coração que busca verdadeiramente o Senhor. Há um tempo, não há tempo a perder. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E quando não puder achar mais? E quando você buscar o Senhor e não haver resposta? Eu me lembro de Saul. Saul ficou desesperado. Samuel morreu e Saul, ele não sabia o que fazer, porque ele sempre seguia ali as orientações do homem de Deus. E ele orava a Deus, ele punha a estola sacerdotal e Deus não respondia. Deus não respondia, porque há muito o Espírito de Deus já tinha saído daquele homem, daquele rei. O que ele fez? Foi buscar a feiticeira de Endor, né? Ele foi buscar, de tamanho era o desespero de buscar ao Senhor e não achar. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Irmãos, quando nós estamos em pecado, não é que Deus se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso que o arrependimento é o primeiro passo. O segundo passo dessa marcha é a devoção. É você se prostrar diante do Senhor, não só aqui na igreja. Irmãos, adorar a Deus na igreja é fácil. Com o Silas aqui tocando louvores, porque lá na igreja o pastor Edinho chamava ele de Silas, né? Falava que era o Paulo e Silas, e aí a gente ficava corrigindo: é Jefferson, pastor, é Jefferson, mas não é que ele não tinha esquecido o nome do rapaz, é que ele já pôs o nome de Silas, então acabou. Lá na igreja todo mundo conhece ele como Silas, amém? Então o Silas tocando um louvor lindo aqui, o irmão também da bateria, o irmãozinho lá da meia-lua, do triângulo, adorando a Deus assim nesse ambiente. É muito gostoso, irmão. Mas adorar a Deus quando tudo vai mal, adorar a Deus quando vem o desemprego, adorar a Deus quando vem uma enfermidade, adorar a Deus quando o diabo, o maligno jaz à porta, aí sim você vai achar o Senhor. Busca invocar enquanto está perto. O Senhor está perto de nós, irmãos. Irmãos, a devoção, ela é fruto da fidelidade. Isaías 38, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Essa é uma palavra da oração de Ezequias. E Ezequias chorou amargamente. Quando Isaías chega no rei Ezequias, e ele traz uma palavra de Deus, e ele fala: arruma a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que aquele rei fez? Aquele rei, ele buscou a Deus. Aquele rei, ele chegou diante do Senhor, ele chorou amargamente, ele se virou para a parede, ele chorou diante de Deus, ele disse: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. A devoção é fruto da fidelidade, mas precisa ter fidelidade, precisa ter sinceridade na tua devoção. Buscar ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por você. Porque às vezes nós vemos alguns irmãos que está com um problema de enfermidade muito grande, tem um filho que está lá no hospital, aí o irmão fica crente até o tutano, irmão.
O irmão fica crente, ele busca, ele vai nas vigílias, ele ora, ele vai de igreja em igreja, por quê? Porque ele precisa daquilo que Deus pode fazer por ele. Nós precisamos buscar a Deus, independente do que Ele pode fazer por nós. E nós precisamos buscar a Deus com sinceridade, com fidelidade, com devoção sincera, irmãos. Senhor, minha vida está uma bagunça, mas eu não me importo, porque o Senhor está comigo. Eu não me importo, porque se o Senhor permitiu, eu vou ver o escape do Senhor. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Buscar a Deus não se importando com a circunstância, é ter um coração sincero de um verdadeiro adorador. Adorar a Deus. Irmãos, o coração agradecido, ele produz louvor. E o louvor, ele desencadeia na adoração. Não adianta os irmãos aqui do louvor chegar aqui com o coração insatisfeito, porque eles vão produzir música, eles não vão produzir adoração. O coração satisfeito, Senhor, se eu estou ganhando R$1.000, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, se eu estou ganhando R$10.000, louvado seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, eu vou adorar aquele que me salvou, eu vou adorar aquele que reina, eu vou adorar aquele que é o Todo-Poderoso, eu vou adorar aquele que me ama. Aleluia, santo é meu nome. Porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos atraídos com laços de amor. Não dá para seguir essa marcha sem uma veneração total ao nosso general, sem uma admiração, sem uma, sabe, fala assim, puxa, como Deus é bonito. Ah, mas você já viu Deus? Não, nunca vi, mas Ele é lindo. Eu nunca vi, mas Ele é cheiroso. Ah, mas você já sentiu o cheiro dele? Não, mas Ele cheira o cheiro da rosa de Saron. Ele é lindo. Eu quero um dia deitar no seu peito para ouvir as batidas do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe um preço a ser pago em devoção. Jeremias capítulo 29, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É um preço a ser pago. Buscar ao Senhor de todo o coração não é uma tarefa fácil, irmãos. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração requer uma coisa, requer renúncia. Ontem eu falava na igreja, lá na nossa igreja, falando sobre os sonhos, né? E ali a gente estava ali meditando, porque a minha cunhada falou, estava falando lá de fazer faculdade, não sei o que, e ali eu falei assim, amém, irmãos, mas nós precisamos viver o propósito de Deus, a gente precisa entender qual é a chamada de Deus, porque às vezes você vai fazer uma faculdade que Deus não mandou você fazer a faculdade, você vai perder tempo, dinheiro, você vai ser roubado da igreja, e isso tudo não vai acrescentar na sua vida espiritual, pelo contrário, vai te roubar. E ali aí minha cunhada falou assim, não, mas você precisa ter sonhos. Aí eu falei assim, amém, nós precisamos sonhar. Mas quando nós temos um coração agradecido, pastora Cida, sabe o que acontece? Nós temos um coração agradecido por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, então nós não conseguimos encontrar uma forma de poder retribuir a Deus pelos benefícios que Ele tem feito, pelas bênçãos que Ele tem derramado. A gente vai trazer o nosso dinheiro, é muito pouco. A gente vai trazer o nosso tempo, é muito pouco. Sabe o que nós trazemos diante do altar? Os nossos sonhos. Quando você entrega os seus sonhos ao Senhor, Senhor, eu sonho ser um advogado, mas eu entrego nas tuas mãos. Se o Senhor quiser que eu seja um missionário na África, eu vou ser. Se o Senhor quer que eu seja um dentista para cuidar dos ribeirinhos do Amazonas, eu vou ser, porque eu entrego os meus sonhos a Ti. Eu te ofereço os meus sonhos. Eu não tenho nada a te oferecer, então eu te ofereço os meus sonhos. Isso é devoção, isso é buscar ao Senhor de todo o coração, isso é se esforçar em renunciar a si mesmo para poder fazer a vontade de Deus. Não é trazer Deus para o seu projeto. Às vezes a gente quer trazer Deus para o nosso projeto, né? Senhor, eu tenho aqui um projeto abençoado. Senhor, coloca a tua mão, abençoa, Senhor. Abençoa meu projeto. Não é pecado fazer isso, mas é muito mais devocional quando nós falamos, Senhor,
Eu quero viver o seu projeto e não trazer o Senhor para o meu projeto, mas eu abro mão do meu projeto para estar no teu projeto, para estar no centro da tua vontade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Entregar ao Senhor nessa marcha de renúncia, nessa marcha de devoção, mesmo que você está aflito de alma, você mesmo assim adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E em último lugar aqui nós temos a marcha da santidade. Amém? A marcha da santidade. Abra comigo em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 7. Um copinho de água. Meu copo está ali. Irmãos, enquanto você abre, a palavra santidade, ela tem duas palavras na Bíblia. Uma palavra em hebraico e uma palavra em grego, amém? A nossa Bíblia não foi escrita em português, amém? Ela foi traduzida para o nosso idioma. A palavra no hebraico para santidade é a palavra Kodesh. Essa palavra Kodesh, ela significa sacralidade, significa posto à parte, significa separado. Quando nós falamos em santidade, nós estamos falando em uma consciência de separação. Ah, santidade não é você ser santinho, né? Ah, santidade é você não falar palavrão, santidade é você não mentir. Amém, tudo isso são condições morais que fazem parte do cotidiano de uma vida de santidade. Mas o principal objetivo que nós precisamos entender quando falamos de santidade é termos uma consciência de separação. Uma consciência que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Uma consciência que somos separados do pecado. Uma consciência que nós não vamos satisfazer a concupiscência da nossa carne, mas nós vamos adorar aquele que reina. Verdade, Deus, aleluia. Consciência de separação. A segunda palavra no grego é a palavra hagaiotes, que significa santidade num sentido moral. Aí entra você não mentir, entra você não se prostituir, entra você não falar palavrão, entra você não mentir. Tudo isso é uma consciência moral. Então, para você ter uma consciência moral, você precisa ter uma consciência de separação. Porque senão você fica lutando contra a sua consciência moral e você não consegue viver uma vida de santidade. Você fica jogando os frutos podres fora, né? O fruto do pecado. Mas quando na verdade você precisa cortar a raiz da iniquidade. Você precisa lançar o machado na raiz da iniquidade. Porque senão você tira o fruto podre, depois ele nasce de novo. Porque você só está preocupado com a sua consciência moral. Você precisa ter uma consciência de separação. Eu fui chamado para a santidade, porque Deus, Ele também nos chama para a santidade. Jesus nos chama para o arrependimento, como nós vimos. Mas olha esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus. Deus nos chamou para uma consciência de separação, para um processo de santificação. Deus, Ele nos chamou para uma guerra que requer santidade. Não dá para lutar contra o príncipe deste mundo, vivendo em condição de pecado, irmãos. Nós precisamos atender o chamado de Deus, que Ele não nos chamou para a imundícia, mas para uma santificação, amém? Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17, eu já estou encerrando. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: aleluia. Nós precisamos, irmãos, entender que essa marcha precisa da nossa disciplina espiritual.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18 diz assim: por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Versículo 18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, próximo versículo aí do capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor ao Senhor. Tem aqui algum filho de Deus? Aleluia! Oh, aleluia! Nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, porque tem alguns que falam: você vai tirar férias? Eu também sou filho de Deus, né? Mas na verdade, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, porque Ele chamou o seu povo Israel, mas eles não deram ouvidos. Mas todos aqueles que ouviram, todos aqueles que creram, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 12, versículo... no capítulo 1, versículo 12, né? Alguma coisa assim, não me recordo. Aqui em Coríntios, irmãos, ele fala sobre a paternidade. Ele fala que Ele nos receberá como filhos e filhas. Mas Ele coloca aqui uma condição: se apartar da impureza, se apartar da iniquidade. Então, irmãos, sermos filhos de Deus, a paternidade de um Deus santo requer filhos santos, irmãos. Temos essas promessas de sermos filhos de Deus, mas nós precisamos nos purificar de tudo que nos contamina. Que palavra de aniversário, hein, pastora? Oh, glória! Para encerrar, Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Aí a gente ouve esse versículo, já dá até um arrepio na espinha, né? A gente fala: e agora, né? Será que eu não vou ver Deus? Irmãos, eu quero que você interprete esse versículo de uma outra maneira, de um outro prisma. Tudo bem, a Bíblia está dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor, mas eu queria que você pensasse uma coisa e refletisse: se sem santidade ninguém verá o Senhor, então isso significa que com santidade é possível ver o Senhor. Se você se santifica, irmão, a santidade, ela produz comunhão com o Pai. Nós podemos ver a Deus, sim, se nós nos santificarmos, se nós abrirmos mão do pecado, se nós marcharmos nesta marcha triunfante de Jesus, de purificação, de renúncia, de santidade, de devoção, de arrependimento. Meu irmão e minha irmã, Deus, Ele vai se apresentar para você e você vai ver a face de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você possa guardar essa fé que você recebeu hoje pela pregação da palavra do Senhor, que você possa guardar essa fé para poder ter uma vida de devoção, uma vida de santidade, uma vida de arrependimento contínuo na presença do Senhor. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor e glorificar o nome daquele que reina, em nome de Jesus. Aleluia!